Devocional, leitura bíblica diária, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus criados: Este é João o Batista, ressuscitou dos mortos e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere. Por causa da Herodias, mulher de seu irmão Felipe. Quando João lhe dissera, não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou-o. E por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui um prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram a seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. ouvindo isso, retirou-se dali num barco para num lugar deserto, apartado, e, sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é lícito nem mister que vão. Dai-lhe vós de comer. Então eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. E ele lhe disse: trazei-mo aqui. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixinhos, e, erguendo os olhos aos céus, o abençoou, e, partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que se sobejaram 12 alcovas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem do barco e fossem diante para o outro lado. Enquanto despedia a multidão, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e para ir ter com Jesus.
mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e chamou e dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para um barco, acalmou o vento. E aproximando-se os que estavam no barco, e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por toda aquela terra em redor e trouxeram todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla da sua roupa, e todos os que tocavam ficavam sãos. Um dia muito abençoado para você, uma semana toda especial da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém.